Espíritos precisam fazer a utilização de oráculos em suas consultas? É o que a gente vai falar um pouquinho após a nossa intro. Olá família, olá pessoal, sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao nosso canal, o canal TRP. Antes da gente iniciar esse vídeo, eu vou pedir a você que se inscreva no canal se não é inscrito, ative o sininho, deixe seu like ou dislike, que é de extrema importância, e compartilhe em todas as suas redes sociais esse vídeo, porque eu tenho certeza que o conteúdo pelo menos vai te deixar pensando. Em segundo, eu quero dizer claramente que a ideia aqui não é eu ser um ditador de regras, mas eu vou utilizar um pouco da lógica para que você possa refletir sobre esse tema. É necessário realmente que espíritos façam a utilização de oráculos como búzios, baralho cigano, tarô, runas e etc. Inclusive, antes de a gente começar, eu quero pontuar que o termo baralho cigano ele é comumente conhecido em nosso país, Brasil. Fora, esse oráculo é conhecido como Petit Lenormand. Mas vamos ao tema. Bom, hoje é muito natural a gente ver a utilização, principalmente quando estão manifestados, e eu vou pontuar como povo cigano, mas eu já ouvi relatos, inclusive, de outras classes de espíritos, como Exu e Pombagiras, fazerem a utilização de oráculos ali dentro do terreiro. É claro que eu entendo que isso, como uma forma simbólica, é extremamente louvável. Mas, com o passar do tempo, como tudo meio que evolui, né? Ou acaba tomando rumos danosos, é muito natural a gente ver hoje pessoas que dizem, olha, eu fui em tal terreiro e me consultei com a cigana e ela abriu as cartas para mim. O que a gente precisa usar da lógica, e é isso que eu quero chamar a atenção nesse vídeo, é que quando nós falamos desses espíritos que incorporam, eles incorporam naquele momento. Porque em grande parte eles estão em um mundo paralelo que conhecemos como mundo espiritual. Há uma outra coisa que a gente precisa chamar a atenção. A necessidade desse oráculo, muitas vezes, só serve como um aporte para dar um poder de autoridade. Porque assim, você que é consulente, você não tem como contestar aquele espírito. Afinal de contas, foi a pombagira cigana, foi o cigano que jogou, então automaticamente a autoridade é muito maior do que se fosse um simples e reles médium jogando para você ou abrindo aquele oráculo. Mas o que a gente precisa entender é que quando nós falamos de uma consulta espiritual, a gente pode pensar de duas formas. Primeiro, o espírito, ele verifica aqueles consulentes que vão até esse terreiro e conhecem boa parte de sua vida. Logo, não há necessidade desse oráculo. Mas há uma outra versão que a gente pode chamar a atenção e assim tomar como, digamos, verdade, que é justamente o fator de que quando você vai até um terreiro, você está acompanhado de seus guias. E não tem ninguém ou nenhum espírito melhor para falar sobre sua vida do que o seu próprio guia. Então nós entendemos nessa segunda tese de que o seu guia passa os problemas que está acontecendo em sua vida, o que muitas vezes é necessário ser feito, e aquele guia que está te atendendo, ou seja, aquele guia que está incorporado, ele transmite esta mensagem. Logo, quando nós vemos pessoas fazerem a utilização de tarô, runas, búzios, baralho cigano, quando estão incorporados para fazerem consultas, nada mais é do que um apelo de autoridade. Porque em grande parte, essas pessoas que dizem ou que estão, né, porque a gente não pode aqui fazer um julgamento de todos, mas essas pessoas que supostamente estão incorporadas, muitas delas sequer conhecem como funciona o oráculo. Daí esse apelo de autoridade em dizer, eu mesmo não sei jogar o tarô, eu mesmo não sei jogar o baralho cigano.
Logo, o meu cigano, a minha cigana, a minha pombagira é detentora do conhecimento desse oráculo e, obviamente, vai te dizer ali a verdadeira verdade impressa e passada pelo oráculo. Pessoal, eu chamo todos para que a gente possa refletir juntos. Quando nós vemos esse tipo de coisa, primeiro a gente vê uma incapacidade desses supostos médiuns, porque os mesmos não tiveram a capacidade sequer de aprender determinados oráculos para não haver uma dependência com relação aos seus guias, aos seus espíritos que ali servem como consulta. Segundo, a gente vê, na realidade, essas pessoas como pessoas que utilizam esses espíritos como muleta. Imagina, se você tiver que fazer 10 consultas no dia, 5 consultas no dia, todas as vezes terá que ser manifestado com aquele espírito? E aí muitos podem dizer, não, eu geralmente marco um determinado horário, esse espírito vem para atender e ali ele joga e fala sobre o futuro, fala sobre o que é necessário para 5, 6, 10, 15, 20 pessoas. Essa é uma boa forma de você querer escorregar. Eu sempre digo que essas pessoas são como o quiabo, escorregam rápido. Mas em realidade, isso não deixa claro o quanto essas pessoas são capazes até mesmo de consultar ou mesmo realizar algum tipo de trabalho para vocês. Porque veja, se uma pessoa é tão capacitada a ponto de ter um espírito que saiba utilizar um oráculo, demonstra de forma muito forte e tendenciosa de que ela é tão incapaz que ela sempre depende e precisa de um segundo, no caso de um espírito. Nada contra, nós necessitamos dos espíritos no nosso cotidiano, mas torná-los uma muleta ou fazê-los de um aporte de apelo de autoridade, eu tenho certeza que isso não é benéfico. Porque muitas das consultas que às vezes são realizadas por esses supostos espíritos, a gente pode dizer que nem tudo bate. Mas não há como você contestar, não há o porquê de você contestar se aquele cigano, se aquela pombagira, se aquela cigana está falando acerca de sua vida. O que vai te caber, no mínimo, é concordar para você não criar um embate com aquele espírito e muitas vezes escolher se vai realizar aquele determinado trabalho ou não. O que eu quero chamar a atenção é que essas pessoas que fazem esses espíritos como muletas não estão preparadas nem sequer para um atendimento. Quem dirás para realizar algum tipo de trabalho para vocês? Então tome muito cuidado, porque eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que são atendidas por esses supostos espíritos e elas passam despercebidas e não fazem esse tipo de observação. E aí quando a gente conversa, elas aí se atentam e dizem a verdade. Quer dizer, o médium ele não poderia utilizar o oráculo sem necessitar da incorporação? Pessoal, entendam, um oráculo ele é um facilitador para a comunicação do mundo espiritual para que não haja esse desgaste etérico. Um oráculo é uma ferramenta, não para ser utilizada por espíritos, mas por nós que estamos no plano material e que precisamos saber acerca do plano espiritual, ou pelo menos como resolver os nossos problemas caso haja uma necessidade espiritual. Incrivelmente, todas as pessoas que muitas vezes se consultam com esses espíritos sempre vão ter algum problema para resolver ou eles serão os ditadores de como solucionar. E o mais engraçado de tudo é que a gente vai ver às vezes espíritos ciganos tendenciando trabalhos com relação a outras vertentes, como por exemplo Goécia, como por exemplo trabalhos nórdicos, como por exemplo até mesmo magia cerimonial. A pergunta que deve ser sempre feita por você mesmo é o quanto aquele espírito, que é um cigano, uma pombagira cigana, ele entende sobre Goécia, ele entende sobre cultura nórdica, ele entende sobre bruxaria, principalmente estregueria. O que aquele espírito entende? Ora, aquele espírito é uma pombagira. Mas aí muitos poderão dizer, não, mas ela é uma pombagira cigana, mas lá no passado ela é uma sacerdotisa de Wicca. Para mim fica desconexo. Mas ainda assim, repito, não vejo a necessidade de espíritos fazerem usos de ferramentas que são exclusivas
para nós do mundo material. Lembremos, um espírito que está num plano espiritual, que é um mundo paralelo ao nosso, não está estagnado, está em constante movimento. Então, se a gente for pegar a primeira tese, a gente vai ver que a partir do momento que você marca uma consulta, aquele espírito guia do sacerdote, daquela pessoa que vai jogar para você, ele pode verificar sobre sua vida. A gente vai ver que aquele espírito que você muitas vezes vai se consultar, a partir do momento que você marcou uma consulta ou que você está no terreiro, ele pode ter a ajuda, o suporte, o aporte do seu próprio guia. Ninguém melhor do que o seu próprio guia para falar sobre sua vida. Então, para mim, em particular, não quero aqui e espero deixar isso muito bem claro no vídeo. Quem trabalha dessa forma, eu tenho as minhas ressalvas, eu não acredito. Eu não tenho nada contra, mas eu não acredito. Porque eu entendo que oráculos são ferramentas para que nós possamos utilizar no nosso dia a dia e não espíritos. Então, repito, eu entendo essas pessoas que fazem dessa forma, mas eu chamo a atenção para você que muitas vezes vai passar como consulente, para pelo menos se indagar com relação ao que eu estou falando. Pensem, reflitam. Realmente esse é o caminho? O oráculo é uma ferramenta para espíritos utilizarem ou para nós utilizarmos e nos comunicarmos com eles do outro lado, do mundo espiritual? Basicamente é isso. Nada contra quem faz o uso simbólico em uma data festiva, por estar incorporado com uma cigana ou com um cigano, dentro de um terreiro. Nada contra quem faz isso de forma simbólica, mas utilizar isso no dia a dia como uma ferramenta de consulta para pessoas que buscam, sendo que a própria pessoa ela desconhece esse oráculo e quem conhece, na verdade, é o espírito, me soa muito estranho. Então, pensem e reflitam. A gente se vê no próximo vídeo. Gratidão a todos, muito axé e até mais, pessoal.